Fala pessoal, beleza? Dando continuidade àquele último vídeo de investimentos, que são as estratégias de investimento, como o conteúdo ele é muito extenso e a gente deu uma estendida a mais nesse conteúdo, nós vamos continuar com a segunda parte daquele vídeo, beleza? Vamos lá! Uma das coisas mais importantes quando a gente vai pensar em investir, procurar saber as regras do jogo. Então, saber o que está acontecendo. Um conceito que eu penso muito, o pessoal fala assim, não gosto de pagar imposto. Com investimentos, pagar imposto é bom dos investimentos, porque você só paga imposto quando você tem lucro nos investimentos. Taxas são ruins, não é a mesma coisa, taxa e imposto. Taxa quando você paga para a corretora, para o banco, porque a taxa normalmente vem se você tem lucro ou se você não tem lucro, normalmente não está muito vinculada com isso. Agora o imposto é sempre sobre o lucro, então é muito legal. Então é importante você saber as regras do jogo para você até tomar as melhores decisões. Aqui a ideia é te preparar para você poder fazer as melhores decisões de investimento sem ter que... Se você for pedir ajuda, no caso for pedir ajuda, contratar alguém, que você saiba analisar o trabalho da pessoa, mas principalmente você precisa saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, talvez aqui no Brasil a gente tenha um dos melhores produtos de investimento do mundo, que são os títulos públicos. No mercado financeiro a gente até brinca, todo mundo já deve ter ouvido falar dela, aquela Nath Cury lá, aquela Me Poupe, né, na web e tal, que ela parece um papagaio, né, que ela fica falando, tira da poupança, põe no tesouro, tira da poupança, põe no tesouro. E tá certo mesmo, ela ficou super famosa e prestou um bom serviço aí para todos, porque realmente tá certo mesmo. O tesouro normalmente, nos cenários que se apresentam aqui no Brasil, normalmente é um dos melhores investimentos, não só do Brasil, mas do mundo mesmo. Só pra gente ter uma ideia hoje, né, que a taxa Selic está 13,25, tá pagando mais que o dobro da poupança com o mesmo risco, né, se você investir, por exemplo, num Tesouro Selic. Mas, se você for para uma outra modalidade do Tesouro, que tem 3 modalidades básicas, né, que é o Tesouro Selic, que acompanha a taxa Selic, tem o Tesouro Pré-fixado, que determina uma taxa pré-fixada. Então, por exemplo, tem títulos pagando 14% ao ano hoje, já pré-fixada. Se subir a inflação, se descer a inflação, se aumentar a Selic, cair a Selic, ele não muda, vai pagar os 14% fixo, que é excelente, isso por 10 anos seguidos, então é assim, uma taxa bem alta. Depois vou comparar com a taxa dos Estados Unidos. Bom, só pra gente ter uma ideia, o Tesouro Americano tá pagando 3% ao ano, e se o nosso tá pagando 14%, você imagina, é muito mais. E aí fala assim, o título deles está pagando muito caro, que para eles esses 3% é muito caro, por causa da inflação, né? A inflação está muito alta, então eles aumentam a taxa de juros para dar uma segurada na inflação. Aqui no Brasil a gente tem um título que é o Tesouro IPCA, né? Que o que ele faz, esse Tesouro IPCA? Ele paga a inflação que tiver no período, mas hoje a taxa do mais dele é mais 6%. Então se você investe, por exemplo, por 5 anos, ele vai te pagar a inflação desses 5 anos mais 6%, ou seja, esses 6% são o juro real. Lembra que eu falei, a poupança só paga os 6%. Esse não, esse paga a inflação mais 6%. Esses últimos índices de inflação que deu aqui no Brasil, dando 10, 11, 12% ao ano, esse título sem risco está pagando 18% ao ano. É uma coisa absurda, assim. Já que eu falei mal de alguns investimentos, né, desses fundos, principalmente, né, dos bitcoins, das especulações em si, fala assim, bom, mas então qual investimento? Que investimentos você gosta, né? Eu vou falar alguns investimentos que eu gosto bastante. O investimento que eu mais gosto, que eu recomendo para todo mundo, que vale a pena se aprofundar, estudar, eu vou falar bastante deles aqui, talvez não nesse vídeo porque já tá ficando um pouco longo, mas eu vou falar muito em outros vídeos. É o Tesouro Direto, evidente, né? Porque é o melhor mesmo. Então tem essas 3 modalidades. Na verdade tem um pouco mais, porque tanto os títulos pré-fixados, que é aquele que tem a taxa travada, né? Que é a taxa fixa, quanto esses tesouros que pagam inflação mais uma taxa, que é IPCA+, que a gente chama ele de IPCA+, esses tesouros eles têm 2 modalidades, que é aquele que você investe, você resgata tudo, ele vai ficar rendendo juros até o final, e tem uma modalidade que é com juros semestrais. O que é isso? Então, eles pegam, a cada semestre, eles veem tudo que deu de juros, tudo que deu de rendimento e já depositam na sua conta aquele rendimento. Então, é muito legal. Para quem quer ter uma renda de tempos em tempos, receber um dinheiro na conta, é excelente. Então, tanto pré-fixado quanto o IPCA+, tem essas 2 modalidades cada um.
de receber todo o montante no final ou receber esses juros semestrais. E tem o Tesouro Selic, que para mim é o melhor de todos, é o que eu recomendo, sempre que eu falo nos meus cursos, nas minhas consultorias, quem vai fazer a reserva de emergência, que é aqueles 6 a 12 meses de custo de vida que você deve investir de 6 a 12 meses para você ter uma reserva, eu recomendo colocar tudo nesse Tesouro Selic, porque é o que melhor rende, ele é seguro, se você precisar, se você resgatar ele antes da 1h da tarde, ele já está disponível na tua conta no mesmo dia, se você resgatar depois da 1h da tarde, você tá com ele na conta no dia seguinte, então ele é excelente para reserva de emergência mesmo, esse Tesouro Selic. Mas tem outros investimentos que eu acho muito legais. Por exemplo, eu gosto muito de investir em ações brasileiras, né? Comprar ação mesmo, você vê lá e compra ação no home broker. Eu tenho até um vídeo aqui no meu canal que eu ensino como fazer para comprar ação direto através do home broker da XP. Quem quiser dar uma olhada aí, dar uma procurada, é super legal, porque você não paga quase nada. Eu acho que é R$4 por ordem que você faz. Então você pode comprar 5, tanto faz se você comprar R$500, R$5.000, R$100.000, R$500.000 de ação, você vai pagar R$5, sempre é uma taxa fixa, R$4 ou R$5, eu não lembro exatamente quanto que tá. Eu gosto muito tem alguns fundos internacionais que chamam fundos ETFs, é um nome meio complexo, mas o que é? Eles replicam índices internacionais. O que é isso? Eles pegam, por exemplo, o índice americano de ações americanas e eles replicam exatamente aquele índice. Você fala, mas você acabou de falar mal de fundo de investimento, você está falando para comprar os fundos internacionais? É que esses fundos, especificamente esses fundos ETFs, que é um nome meio técnico, mas esses ETFs, guarda isso que vale muito a pena. Eles são fundos considerados passivos. Eles não têm um gestor que fica tendo ideia toda hora de comprar, vender e tal. Eles seguem os índices, normalmente eles seguem alguma tese de mercado. Então, por exemplo, tem o fundo da Bolsa Brasileira. Ele segue o índice da Bolsa Brasileira, não é uma ação específica ou outra. Um fundo que segue o índice americano, o S&P ou Dow Jones e tal, qualquer um desses índices. Tem vários aí. E qual que é a característica? Como não tem esse gestor pensando, normalmente as taxas de administração deles são baixíssimas, mas assim 20 a 30 vezes mais baixas do que esses fundos de investimento mais famosinhos aí, que tem esses gestores que ficam tendo essas ideias mirabolantes aí. Nesse caso eu acho legal ter alguns fundos internacionais para você diversificar um pouco a sua carteira, porque as taxas realmente são de 20 a 30 vezes menores. Então, tipo, se um fundo cobra 2% ao ano, um fundo de investimento aqui no Brasil normalmente, esses fundos vão cobrar 0,03 ao ano, tá? E você consegue uma diversificação legal. Eu gosto muito de CDB, de bancos de segunda linha, eu gosto muito. Como a gente aqui no Brasil tem aquele FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, esses CDBs, esses bancos, eles ficam protegidos de uma certa forma. Então você pode colocar o dinheiro até R$250 mil que você invista num banco. E também tem uma proteção de R$1 milhão por CPF, ou seja, se você investir R$250 mil em 4 bancos diferentes e esses 4 bancos quebrarem, você ainda assim está protegido. Esse Fundo Garantidor de Crédito te devolve o dinheiro e normalmente eles pagam uma taxinha um pouco melhor do que o Tesouro Direto. O risco é muito baixo, tal, mas assim, sem risco, só o Tesouro Direto. E eu gosto bastante de fundos imobiliários também. Por que eu gosto de fundo imobiliário? Porque é uma forma de você se proteger da inflação. Porque esses imóveis desses fundos imobiliários, eles normalmente se valorizam com o tempo, igual imóveis normalmente, são imóveis físicos, né? Fundos de tijolos principalmente. E aí nós vamos falar mais sobre cada um deles depois. Mas eles te dão uma renda mensal e já isento de imposto de renda. Esse é um dos poucos exemplos de investimentos que são isentos de imposto de renda. Então, você compra as cotas dos fundos imobiliários, que são um pedacinho desses fundos imobiliários, e aí todos os meses esses fundos vão te pagando um aluguel na sua conta mesmo. Um aluguel na sua conta e você não precisa... Você tem no final do ano, quando você faz a sua declaração de imposto de renda, você precisa declarar, você precisa informar, mas você não precisa pagar nada por isso. Você não precisa pagar imposto nenhum, já vem descontado o imposto de renda, então esse dinheiro é líquido e você pode usar essa renda para aquilo que você quiser. Você pode pegar esse dinheiro e reinvestir em alguma coisa, ou você pode usar para você mesmo, usar no dia a dia para pagar suas despesas. É muito legal isso daí, principalmente quem já está pensando em alguma coisa de aposentadoria ou quer ter uma renda passiva para complementar a sua renda e tudo mais, né? Então é muito bacana.
Então, eu falei dos investimentos que eu gosto e aí no começo do vídeo eu até citei, mas assim, os investimentos que eu não gosto mesmo, né? Então, eu não gosto quando alguém fala assim, vamos comprar ouro, não gosto de comprar dólar, não gosto de investir em Bitcoin, não gosto de investir em obra de arte, em relógio, porque eu não sei, né? Isso daí pra mim, como não gera renda, todos esses investimentos que eu falei geram renda. Esses outros investimentos não geram nada, né? Não gera nada, né? Não gera riqueza. E tudo isso que eu falei gera riqueza mesmo, tem uma riqueza sendo gerada e você recebe uma parte dessa riqueza. Eu queria terminar esse vídeo falando assim, ó, no começo, quando a gente vai começar a investir, os aportes, a disciplina, ela é mais importante, os aportes são mais importantes do que tudo isso que eu falei, do que essa rentabilidade. A rentabilidade é importante, eu detesto perder dinheiro, detesto ganhar menos do que eu poderia ganhar no investimento, mas os aportes são mais importantes, essa disciplina, sabe? Principalmente se você consegue aquela disciplina de guardar pelo menos 10% da sua renda, você pega e se paga primeiro, né? E já usa isso para investir. Investir em quê? Naquilo que você quiser. Pode usar esses meus princípios, essas minhas sugestões ou tentar se informar de outras sugestões, outros tipos de investimento. Mas o importante é você ter essa disciplina de investir todos os meses. Isso é muito legal. Tem uma conta que a gente faz no mercado financeiro que é assim, se você poupar e investir 10% daquilo que você ganha por 15 anos, isso aí bem investido, depois de 15 anos você vai ter um montante de dinheiro que de rendimento você vai conseguir ter a tua renda de hoje. Então, vou repetir. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você tem uma renda de R$5.000 e você, todos os meses, você guarda e investe 10% dessa renda, que é R$500, né? Você investe por 15 anos seguidos, investe. Então, aquele dinheiro que você guardou vai rendendo juros, daí no outro mês, juros sobre juros e assim por diante. Depois de 15 anos, você vai ter um montante de dinheiro que vai te dar de rendimento, o rendimento desse dinheiro vai te dar aqueles R$5.000 que você ganha hoje, já descontado de inflação e tudo mais. Para vocês terem uma ideia do poder dos juros compostos, que é os juros que regem os investimentos, Einstein até falava que era a 8ª maravilha do mundo, e é mesmo, porque o crescimento é exponencial mesmo. E aí esse exemplo que eu acabei de dar é maravilhoso. Você poupa 15 anos, 10% daquilo que você recebe de renda, lógico, sua renda vai crescendo nesses 15 anos, provavelmente a renda de todo mundo que se dedica minimamente cresce, ou recebe um aumento, ou muda de profissão e tal, mas a verdade é que depois desses 15 anos, se você tiver essa disciplina e investir minimamente com competência, você consegue ter um montante que você vai ter essa aposentadoria aí, esse rendimento que é o seu salário de hoje, de uma forma passiva, que a gente fala, que é sem precisar trabalhar mais. Uma das coisas que aqui no Brasil funcionam muito bem é o investimento na própria educação. Um profissional que tem um nível superior, ele chega a ganhar aqui 14 vezes mais do que um profissional de nível básico. Então, ainda aqui no Brasil, o investimento em educação é um dos melhores investimentos. Então, parabéns para quem está assistindo esse tipo de conteúdo, porque realmente quando a gente investe o nosso tempo ou dinheiro para fazer um curso, para aprender uma ciência nova, para aprender a lidar com as coisas que importam na vida, e dinheiro é uma delas, a gente tende a conseguir a prosperidade que a gente deseja. Por hoje é isso, muito obrigado, um abraço e avante, pessoal. Valeu!